onda, olha a onda. Olha a partícula, olha a partícula. Olha a onda, olha a onda. Olha a partícula, olha a partícula. Oi, sumidos! A gente já chegou no 7º vídeo. Pra mim passou muito rápido. Eu não sei pra vocês aí que estão de quarentena à toa. Assim, eu tô de quarentena à toa também, mas pra mim passou muito rápido. Mas olha quantas coisas a gente já viu. Comecei falando da diferença entre grandezas contínuas e discretas. Aí depois a gente viu que a energia, ela é uma grandeza discreta, ela não pode assumir qualquer valor, só alguns valores discretos. Então que a energia é quantizada, daí que vem o nome quântica, de quanta quantidades. Aí continuando a historinha, a gente viu que a luz, os fótons, eles têm experimentos que eles se comportam como partícula, experimentos que eles se comportam como onda. Então a luz tem uma dualidade onda-partícula. E depois a gente viu que não só a luz, como qualquer coisa, elétrons, tem essa dualidade onda-partícula. Então é aí que eu chego à pergunta do vídeo de hoje, que é: que essa dualidade onda-partícula inspirou discussões a respeito da nossa habilidade de medir precisamente as propriedades das coisas subatômicas. Porque eu sempre falo toda hora que a física é uma ciência experimental. Ah, tem experimento, fez isso. Pegou experimento, fez isso. Então, se a gente precisa fazer um experimento, a gente precisa fazer medidas. Então, por exemplo, coisa básica. Quero medir a temperatura dessa água que tá aqui. O que eu faço? Eu boto o termômetro aqui dentro. Só que só o fato de eu colocar um termômetro para medir a temperatura dessa água, eu já tô alterando a temperatura dessa água aqui. E aí tem as propriedades do termômetro que eu vou usar, vai acontecer alguma alteração. Só que em escala macroscópica a gente consegue fazer as correções, ou pode desprezar algumas coisas e tudo bem. Só que quando a gente chega no nível microscópico e subatômico, não dá mais, o trem complica, não dá para desprezar coisas mais. Porque, por exemplo, imagina que a gente quer olhar um elétron. Para a gente olhar um elétron, o que a gente precisa fazer? Eu quero ver qualquer coisa. O que você faz para ver alguma coisa? A gente precisa para ver qualquer coisa. Luz. Então tá, então quero ver esse elétron aqui. O que eu vou fazer nele? Vou jogar uma luz. Só que aí a luz, ela tem uma dualidade onda-partícula. Então, quando você jogar a luz para ver esse elétron, pense em duas bolinhas, que tem um elétron aqui, essa luz que eu joguei aqui, o fóton que eu joguei, ele vai bater. Então ele vai alterar a posição, a velocidade desse elétron. Então veja só que debate filosófico estamos fazendo. Estou dizendo que a observação não é neutra, que o fato de você observar alguma coisa, você interfere na medição do experimento. Então assim, no mundo macroscópico, isso não faz muita diferença. Assim, esse ato de observar não causa uma alteração significativa, você pode desprezar. Agora, quando você vai para o mundo subatômico, isso não é desprezível. Então foi aí que um tal de Heisenberg, que é o nome de guerra lá do homem de Breaking Bad, Heisenberg, Walt White. Say my name. Ele formulou o princípio da incerteza, que é basicamente o quê? Se você quer saber sobre a posição e a quantidade de movimento é relacionada à velocidade de um elétron, por exemplo, você não consegue saber medir essas duas grandezas com precisão. Se você medir uma com precisão, a outra não vai ter uma precisão. Se você medir essa com precisão, essa não vai ter uma precisão. E o mesmo ocorre para energia e tempo. Você não consegue medir a energia de uma partícula com total precisão em um espaço de tempo infinitamente curto. Se você pega um espaço de tempo muito pequenininho, a energia é imprecisa. Se você mede a energia com precisão, o intervalo de tempo é grande. Isso assim, isso não é uma questão de avanço tecnológico, de avanço do processo de medir. É um princípio físico, está inerente à observação. Inerente, ui. E assim, esse negócio gera umas discussões filosóficas muito interessantes, porque a física clássica é determinística. Então, se você sabe a posição e velocidade de uma partícula, você consegue prever como que vai ser o movimento dela, o futuro. Só que agora, de acordo com o princípio da incerteza, você não consegue determinar com precisão velocidade e posição. Então, teria a mecânica quântica uma natureza probabilística e estatística?
Einstein acreditava que não. Tanto é que dele a famosa frase que Deus não joga dados com o universo. Então, se a gente pensa aqui na lei causal, a causalidade diz o quê? Se a gente conhece exatamente o presente, a gente consegue prever o futuro. Então, a gente não consegue saber exatamente o que está acontecendo agora, por causa do princípio da incerteza. Então, os resultados que a gente tem são probabilísticos, mas isso não quer dizer que o mundo por si só tem uma natureza incerta e probabilística. Um tal de Bohm disse o seguinte: a história da ciência nos ensina com efeito que o estado atual de nosso conhecimento é sempre provisório e que deve haver, além do que já se conhece, imensas regiões novas a descobrir. Isso tudo dá para estender demais esse debate, porque a física quântica levanta a ideia de que será que os modelos científicos eles explicam a realidade tal como ela é, ou seja, que existe um mundo, uma realidade exterior independente a nós? A quântica, ela rejeita essa ideia de você não pode ignorar a observação como base do conhecimento. Então, a quântica, ela se restringe à nossa percepção. Então, a nossa percepção, como a gente consegue perceber, é probabilística. Mas qual que é o caráter intrínseco, nossa palavra difícil, do mundo, a gente precisa estudar mais. Gente, real, esse negócio da água do início não era pra ter sujado tanto assim, não. Exagerei. Mas aqui, só um detalhe. Essa questão do princípio da incerteza, do ato de observar, a gente tá falando em mundos subatômicos. Igual, por exemplo, se eu ficar olhando fixamente para uma pessoa, o meu ato de observar, com a minha força do meu pensamento, ela não vai virar pra mim. É claro que se, por exemplo, tem luz incidindo sobre mim, teoricamente tem um efeito sobre os átomos nas minhas costas aqui, sei lá. Mas, como eu disse, para o mundo macroscópico isso é absolutamente desprezível. Então, sem extrapolações, tá bom?